Ao vivo com Silmar César Miller e os destaques. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Temos para esta terça-feira, Silmar. Bom, vamos lá, Tavinho. Olha, mercado financeiro com o dólar em leve alta de 0,2%, R$ 5,78 a cotação nesse momento. Mercado de ações estava operando aqui com leve queda aqui de 0,1%, nada muito significativo nesse momento. Tudo ainda muito na expectativa da definição aí de cortes do orçamento, expectativa que essa situação toda se defina nesta semana. É o grande assunto da semana aqui que influencia o mercado financeiro. Petróleo lá fora operando com leve alta de 0,9%, 72 dólares e 40 centavos o barril. Mercado de commodities agrícolas com predominância de altas, com exceção da soja. A soja recuando um pouquinho, 0,2%. Estamos no intervalo agora da sessão, antes do início da sessão principal na Bolsa de Chicago. Queda de 0,2%. O milho fechou agora há pouco a 0,7% de alta, trigo também 0,2%, arroz em Chicago também com alta de 0,6%. Estamos no intervalo, portanto, em Chicago. Algodão na Bolsa Nova York subindo 0,2%, cacau com forte alta de 6,5%, os dois tipos de café também operando com alta na manhã de hoje, 1,2% arábica, café robusto em Londres, referência para o nosso Conilon, também com alta de 1,1%. Açúcar sobe 0,1%, suco laranja também com alta 2,5%, boi gordo no mercado futuro da B3, com valorização também, nesse caso, de 0,9%. Tá bem? Esse é o retrato do mercado neste momento. Para outras notícias, o Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgou a ata da reunião em que decidiu por aumentar a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, levando aí a Selic para 11,25. No documento, eles destacam que as projeções para a inflação indicam que o Brasil deva terminar esse ano com um indicador acima da meta, como a gente já vem falando, uma vez que a percepção mais recente dos agentes de mercado sobre o crescimento dos gastos públicos e a sustentabilidade do arcabouço fiscal vigente vem tendo impactos relevantes sobre os preços de ativos e as expectativas. E também, segundo o Copom, o cenário internacional está marcado por menor sincronia nos ciclos de política monetária entre os países, e isso acaba exigindo cautela por parte dos países emergentes. Silmar, nada diferente do que a gente tem comentado aqui constantemente. Está seguindo aí, o Andor está seguindo a procissão. Parece uma linguagem cifrada aí do comunicado, mas é muito simples. Você, em primeiro lugar, de olho aqui na situação do estouro do orçamento aqui no Brasil, aguardando aqui a definição de cortes no orçamento, que é esse assunto aí que vem se arrastando há quase 3 semanas. Possivelmente essa semana deve sair alguma coisa nesse sentido. Está difícil lá cortar o orçamento dos respectivos ministérios, uma montanha de ministérios que tem esse governo. Então, esse é um dos fatores aqui que consta do alerta nesse comunicado do Banco Central. A inflação deve fechar o ano acima da meta, que é 4,50, já está lá em 4,60, 4,62, portanto, já um alerta aqui quanto à possibilidade de manutenção de altas taxas de juros por conta disso. Depois ele fala em desincronia aqui entre várias outras economias. Está citando claramente aqui, embora cifradamente, aparentemente de forma cifrada, o novo governo dos Estados Unidos, que toma posse em 20 de janeiro. É um governo certamente inflacionário, vai descasar toda a política de contenção aqui no Brasil com um descontrole inflacionário nos Estados Unidos, com um aumento de taxações, para proteger a indústria interna, tudo isso é inflacionário na perspectiva do próprio Comitê de Política Monetária do Banco Central. Então, são dois fatores, ele vai causar um descasamento que vai tornar mais difícil ainda o controle das taxas de juros aqui, da inflação aqui no Brasil, consequentemente das taxas de juros. Justamente vão começar a importar também inflação externa, que estava sob controle até agora pelo Banco Central americano. Em suma, está havendo uma perspectiva aqui nada muito positiva, inclusive para o início do ano que vem, não só para esse ano, está vendo? São de que não será um governo de direita, mas um governo de ultradireita, com alguns nomes que estão surgindo aí e são dados, né, Silmar? É verdade. E ultradireita e
aparentemente bastante hostil com relação ao atual governo aqui. Os ministros lá que vão sendo nomeados, futuros ministros do presidente Trump, já fazendo declarações não muito bem-vindas aqui no Brasil, contra o próprio presidente Lula, né? Ou seja, não vai ser um governo muito favorável aqui aos últimos anos aí do governo brasileiro, que também complica a nossa economia, o nosso relacionamento externo com a maior economia do mundo, né? Os próximos 2 anos, que temos mais 2 anos ainda do governo Lula, não sei o que vai acontecer depois, mas não serão tempos fáceis, não. Serão tempos difíceis, inclusive porque alguns secretários que estão sendo indicados lá nos Estados Unidos já bateram de frente em diversas discussões e questões aqui com o nosso governo atual. Vamos ver que bicho vai dar. Vamos falar de arroz. As exportações de arroz do Brasil caíram 40% em outubro. Segundo a AB Arroz, as receitas com os embarques recuaram 28%. O Brasil exportou 123 mil toneladas de arroz em outubro, volume que movimentou pouco mais de 47 milhões de dólares. E um comportamento que se repete quando olhamos para o acumulado deste ano, porque no período as exportações caíram 26% e as importações cresceram 10%. Bom, e vamos falar já junto aí das exportações de café em outubro, que foram recorde, com embarque de quase 5 milhões de sacas. O crescimento nos embarques de café brasileiro em outubro foi de quase 12%, mesmo com grande volume de café ainda parado nos portos por causa de problemas logísticos. O aumento da demanda por contêineres para exportação do próprio café, de açúcar e de algodão, junto da falta de infraestrutura adequada, ainda atrapalha o setor, segundo o Secafé. A maior parte do café brasileiro exportado foi para a Alemanha, depois para os Estados Unidos, para a Bélgica, para a Itália e para o Japão. Com o desempenho de outubro, o Brasil elevou então para 17 milhões de sacas o montante de café exportado no acumulado dos 4 primeiros meses do ano safra 2024-25. Bom para o café e ruim para o arroz. O que aconteceu com o arroz, Silmar? Bom, um assunto recorrente já, a gente já comentou isso também, arroz já enfrentando dificuldades em termos de comércio externo, desde lá as enchentes no Rio Grande do Sul, toda aquela polêmica envolvendo o presidente Lula, autorizando importações de arroz absolutamente desnecessárias. Isso bagunçou muito o mercado aqui, cerceou muito movimentos de exportação do arroz brasileiro. E o mercado também não ajudou muito, o mercado externo, diferente do ano passado, nós tivemos preços bons no mercado internacional, esse ano a situação é um pouco diferente. Então, tudo isso está levando aqui o Brasil a exportar menos arroz esse ano e importar mais arroz, até com autorização do governo aqui para a formação de estoques internos. Então, a situação é já esperada, já bastante conhecida. De qualquer forma, o mercado de arroz está bom, os preços estão favoráveis aos produtores, isso está animando o produtor para o plantio da safra nova, que tem andamento nesse momento, já está quase se encaminhando para o final. Tendência de aumento da área de plantio, consequentemente, vamos ter uma normalização do mercado já a partir do início do ano que vem, com uma boa safra aqui no Brasil, se o clima continuar ajudando, possivelmente isso vai acontecer. Até lembrando que o arroz aqui do sul do país, especialmente o Rio Grande do Sul, é totalmente irrigado, né? Então, não tem problemas aqui em termos de eventualidade de falta de chuvas, por exemplo, que pode afetar outras culturas, menos o arroz, nesse sentido. Então, a tendência é positiva para o produtor, com bons preços, e para o Brasil e para o consumidor brasileiro, que vai ter uma safra possivelmente cheia no ano que vem, com preços favoráveis para ambos os lados. Ok, Silmar. Bom, não temos muitos outros assuntos aí, a não ser novas investigações a respeito daquele caso estapafúrdio lá no aeroporto de Cumbica, na sexta-feira da semana passada, a Mônica Bergamo declarando aí que a polícia agora investiga que alguém de dentro do avião pode ter ajudado os assassinos. Eu já disse isso logo no começo, porque como é que é muita coincidência, a não ser que ele tivesse um chip e estivesse sendo rastreado pelo chip. Mas na hora que o sujeito sai da faixa da faixa de pedestre e coloca o pé na calçada, imediatamente para um carro ao lado e bala para tudo quanto é lado. Lógico que ele estava sendo seguido e alguém estava cantando a bola. Outro dia fiquei sabendo de uma história, estavam roubando muito carro aí numa região aqui, próximo da nossa casa lá, e aí começaram a investigar, tinha uma moça que ficava sentada numa pracinha, no telefone celular, dando a letra para o rapaz, que aí ela falava, vai que agora não tem polícia,
Aí ele ia, pá, roubava o carro e bumba, vazava. Não mudava nem de roupa de um dia para o outro, tamanho era a cara de pau. E ela dava a letra. Portanto, nesse caso do rapaz, com certeza, alguém de dentro do avião já estava seguindo os passos dele e monitorando aí os assassinos. Vamos ver o que vai esclarecer tudo isso aí, né? Eu não estou acompanhando também, mas realmente me parece uma coisa bastante suspeita pelas primeiras informações que eu tive sobre esse caso. Está movimentando bastante a opinião pública aqui no Brasil, né? Sem dúvida alguma. Ô, Silmar, você pulou o café, você falou só do arroz, você quer falar do café? O café está dando a lógica aí. Você cortou aqui, eu acabei pulando. Você parou, eu achei que você tinha terminado. E o café? Agora, coisas assuntos diferentes, né? O pessoal da produção misturou os dois aqui, acabou dando uma pequena confusão. Bom, sobre o café, a situação está indo muito bem, o Brasil está exportando muito café, a demanda está muito boa, e o que chama a atenção, Tavinha, é que mesmo com toda a bagunça no Porto de Santos, ou seja, tem falta de contêineres, tem uma fila imensa, tem congestionamento de navios, e muita exportação num porto que não dá mais conta de tanto produto que está indo para lá. É soja, é milho, é algodão, é café, ou seja, açúcar, né? Ou seja, não tem mais condições, tem que haver uma expansão da estrutura do porto para acabar com esse tipo de confusão. O café está sofrendo bastante com isso, tem muito atraso nos embarques de café, e mesmo assim, uma demanda está muito boa, o pessoal comprando bastante café, tem medo que vai faltar café no ano que vem, por isso os preços estão subindo bastante, preocupação com a safra do Vietnã, com a próxima safra do Brasil, que sofreu muito com a seca, que atingiu a região sudeste até o mês de outubro. Tudo isso está levando a uma antecipação de demanda que normalmente seria distribuída ao longo dos próximos 12 meses. Então, por isso, a exportação de café está batendo recorde praticamente todos os meses. Foi o caso agora, nesse mês de outubro, que foi a informação que foi dada, exportação recorde aqui, mesmo com todos esses problemas. Ou seja, a situação do café, para o produtor, nesse sentido aqui, está boa, né? Ou seja, muita demanda e o preço está bom. Os preços têm se mostrado bastante firmes no mercado internacional, com um impacto interno também positivo aqui em termos de mercado. É o problema da logística, né? Em tudo, não só aí na questão das exportações, mas é que nem São Paulo. De repente, um quarteirão de casas vira um quarteirão de prédios, de edifícios de 25 andares cada um. Só que na hora de sair, sai todo mundo pelo mesmo lugar, pela mesma rua. O caminhão vem pela Castelo Branco, que são 5 pistas aqui no final, quase 6 às vezes. Entra na Imigrantes, que vai de 6 pistas, aí chega desceu, acabou lá embaixo, aí viram 2 pistas para ir e 2 pistas para voltar. E quando entra no Porto de Santos, então, aí é uma rua só. Aí não tem jeito. Vai congestionar mesmo. De bola tudo, não tem maneira. Não tem para onde correr, né? Como dizia. Ok, Silmar, obrigado pelas informações. Amanhã a gente volta a conversar. Abraço, amigo. Boa tarde, Tavinho. Um abraço e até amanhã.